Fala, galera do terceiro ano. Hoje a gente vai ver uma aula sobre um evento que abalou profundamente as estruturas do mundo capitalista, que foi a Revolução Russa de 1917. O sistema capitalista foi consolidado com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial no século XVIII, como vocês viram no segundo ano. Essas revoluções significaram a queda do antigo regime e a chegada ao poder da burguesia, ou seja, a queda da monarquia absolutista, do mercantilismo, da sociedade estamental, com a nobreza e o clero como elites, e o estabelecimento da economia de mercado, defendida pelo liberalismo econômico. A derrubada do antigo regime na Rússia não aconteceu da mesma forma, porque o poder não foi tomado pela burguesia, mas sim pelo proletariado. Para falarmos desse evento, precisamos falar dos seus antecedentes. A dinastia Romanov estava no poder desde o século XVI e governava de forma absolutista. Dessa forma, a burguesia não tinha liberdade para o desenvolvimento de suas atividades econômicas, já que o foco era a ampliação do poder do czar. A sociedade tinha como elites os grandes proprietários de terras, chamados de boiardos, o clero e os oficiais do exército. A maioria da população russa era de camponeses que trabalhavam sob o regime da servidão até o século XIX. Eram chamados de mujiks. Apesar da abolição da escravidão, houve pouca alteração na estrutura fundiária. A industrialização acontece ao longo do século XIX com a entrada de capitais estrangeiros. Nicolau II foi o último imperador da dinastia Romanov. Ele deu continuidade à industrialização. Isso fez com que parte da população camponesa migrasse para as cidades. Havia um forte contraste entre as estruturas políticas e sociais do regime czarista e a industrialização. Houve uma forte oposição ao czarismo por parte dos narodniks, que eram os populistas, também por parte dos nihilistas, que eram anarquistas vinculados às ideias do Bakunin, e pelos social-democratas, que eram marxistas. Esses grupos eram perseguidos pela polícia política czarista, a Ucrânia. Em 1898 foi fundado o Partido Operário Social-Democrata Russo. Esse partido se dividiu em duas correntes. Os mencheviques, que acreditavam que o socialismo poderia ser estabelecido após o desenvolvimento do capitalismo, por isso eles defendiam uma revolução burguesa contra o czarismo, e os bolcheviques, que defendiam uma revolução socialista contra o czarismo e a instalação de uma ditadura do proletariado no lugar de uma ditadura burguesa. Em 1905, com a derrota da Rússia para o Japão na Guerra Russo-Japonesa, ficaram evidentes as fraquezas do Império, o que deu força à oposição. Assim, em janeiro de 1905, cerca de 1 milhão de pessoas marcharam em direção ao Palácio de Inverno, cantando a música Deus Salve o Czar. O povo pedia melhores condições de vida. Mesmo assim, os manifestantes foram dizimados pela Guarda Imperial. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Isso desencadeou um movimento no campo e nas cidades contra o regime czarista. Por isso, Nicolau II permitiu a criação de um parlamento, a Duma, com o Manifesto de Outubro. Assim, seria instalada uma monarquia parlamentar. Na prática, isso não se concretizou, porque o czar colocava-se acima do parlamento. Isso agravou a crise política. Também se formaram conselhos de trabalhadores por toda a Rússia. Esses eram os sovietes. A Primeira Guerra Mundial agravou a crise no Império. Como a Rússia não tinha poder militar, econômico e tecnológico, sofreu várias derrotas, perdendo territórios para a Alemanha e perdendo cerca de 1,5 milhão de soldados. Em março de 1917, o imperador Nicolau II foi derrubado e foi instalada a República da Duma, sob a liderança de Alexander Kerensky, líder menchevique. A Rússia continuava na guerra e os problemas se agravavam internamente. Isso fortaleceu a oposição bolchevique, que, sob a liderança de Lenin e Trotsky, publicaram as Teses de Abril. Defendiam a saída da guerra, a reforma agrária e mais poder aos sovietes, os conselhos de trabalhadores. Em novembro, os bolcheviques invadem o Palácio de Inverno e criam o Conselho de Comissários do Povo.
Lenin era o presidente, Trotsky era o chefe dos negócios estrangeiros e Stalin o chefe dos negócios internos. O governo Lenin tirou a Rússia da Primeira Guerra, nacionalizou indústrias e bancos e fez a reforma agrária. A oposição entre mencheviques e bolcheviques se acirrou. Isso desencadeou uma guerra civil que só acabou em 1921. Os mencheviques conseguiram apoio internacional para derrotar a Revolução Bolchevique, sendo enviadas tropas francesas, inglesas, norte-americanas, japonesas, mas as forças bolcheviques venceram o conflito. Durante a Guerra Civil foi estabelecido o comunismo de guerra. Foi a centralização da produção e a eliminação da economia de mercado. Assim, conseguiriam recursos para a guerra. Houve uma crise de abastecimento após a guerra e foi estabelecida a nova política econômica, chamada de NEP. Estimulava-se a pequena manufatura privada, o pequeno comércio e a livre venda de produtos pelos camponeses, o que estimulava a produção e o abastecimento. Havia uma combinação de princípios socialistas e capitalistas. A NEP durou até 1928, obtendo o crescimento da indústria, da agricultura e do comércio. Em 1923, foi instituída a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, diferentes regiões do Império estavam unidas sob a forma de repúblicas federativas e socialistas. Com a morte de Lenin, Stalin chega ao poder estabelecendo os planos quinquenais a fim de modernizar e industrializar a União Soviética. O primeiro plano teve como foco a indústria pesada. Também promoveu a coletivização agrícola com as fazendas estatais, os sovkhozes, e as cooperativas, kolkhozes. O segundo plano ficou mais concentrado na aceleração do desenvolvimento. O terceiro plano foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial, mas tinha como foco a indústria química. Stalin assumiu o controle do Partido Comunista, que passou a se chamar Partido Comunista da União Soviética. Subordinado ao partido estava a Polícia Política, a GPU. O poder estava concentrado em Stalin. Perseguiu a oposição, exilando Trotsky, em 1929. Os dois divergiam quanto aos rumos da revolução. Stalin defendia o socialismo em um só país e Trotsky uma revolução permanente, espalhando o socialismo pelo mundo. Trotsky foi assassinado em 1940 por um agente secreto da GPU no México. A propaganda stalinista foi significativa, promovendo um culto ao líder. A União Soviética manteve boas relações com outros países até a ascensão de Hitler, na Alemanha, e de Mussolini, na Itália, nos anos 30. Pouco tempo depois, a União Soviética entra na Segunda Guerra Mundial, mas isso é assunto para as nossas próximas aulas.